Diz-se que as melhores histórias começam numa taberna. Mas não esta. Quando uma horda de esqueletos espectrais varreu as ruas de Windrose, 4 heróis viram-se obrigados a lutar para proteger a cidade. Investigando o ataque, Elarion, Lothair, Chiron e Magnum descobriram a tumba do espírito arcadiano Héligos, cujo selo havia sido quebrado. Sem perceber, Lothair conquistou a confiança de Héligos, que o aceitou como mestre do amuleto que encerrava o seu espírito. O grupo rumou assim a Greyhold, na esperança que o seu governante, o Duque Vagos, soubesse mais sobre Héligos e o amuleto. Mas Chiron, ao encontrar um dos 5 mestres Tensai, decidiu abandonar o grupo e viajar até o Império de Fúcsia para treinar. Greyhold estava dominada por uma estranha doença, que os impedia de chegar ao Duque Vagos. Os heróis conseguiram desvendar a sua origem, e acabou por ser o próprio Duque a convocá-los. Como agradecimento, Vagos prometeu apoiar os aventureiros, mas exigiu que lhe entregassem o amuleto de Héligos. O artefacto encerrava um poder imenso, demasiado perigoso nas mãos erradas. Para que provassem o seu valor, o Duque enviou o grupo até ao Feywild, em busca de um corno de unicórnio. Um disparo imprudente de Magnum matou uma pixie e despoltou a ira de Gazaniel, o Senhor da Floresta. Sentenciado a ficar no Feywild, Magnum despediu-se dos companheiros, que regressaram sem conseguir cumprir a missão. Chegados a Greyhold, foram surpreendidos pelo crescente número de soldados do exército de Ragnar. Os aventureiros repararam então numa figura suspeita, junto à Fortaleza Cinzenta, uma assassina enviada para matar o Lord Vagos. Lothair reconheceu-a como uma agente da Sombra da Noite, o culto que o criara e de onde acabara por fugir. Encurralada, a mulher repetiu sem parar que tinha que oferecer mais almas a Volsur, até ser interrompida pelos soldados do exército que reclamaram sua custódia. O exército atacou a guarda de Greyhold, trazendo a morte às ruas da cidade. Forçados a intervir, os heróis foram ajudados por Orfeu, um Dragonborn a caminho da Fortaleza Cinzenta. Segundo as leis de Greyhold, o Duque Vagos decretou o exílio dos soldados, deixando furioso o general Tyron Bartok, irmão de Chiron, que retirou as tropas da cidade e prometeu que a afronta chegaria aos ouvidos da rainha. Mas o recém-chegado Orfeu trazia notícias preocupantes. O arquidiabo Volsur, que Vagos e os seus companheiros tinham aprisionado há décadas, conseguira quebrar as suas correntes e procurava poder para invadir de novo o plano material. Lothair revelou então ser um ex-membro da Sombra da Noite, um culto dedicado a Volsur, confessando que aos seus ouvidos ainda ecoavam murmúrios diabólicos. Deduzindo que as vidas ceifadas pelos cultistas alimentariam o diabo com almas, Vagos aconselhou Lothair a não voltar a matar. Seguindo uma pista, o grupo descobriu uma célula da Sombra da Noite a operar em Madrold. Para eliminar a ameaça, viajaram até à cidade costeira, que se encontrava pesadamente ocupada pelo exército de Ragnar. O rasto levou-os até às cisternas subterrâneas, onde derrotaram os cultistas. Mas no regresso à superfície, foram surpreendidos por uma tenebrosa horda de mortos-vivos que repentinamente assolara a cidade. A batalha prolongou-se pela noite e o ataque só foi repelido com a chegada de uma ex-companheira de Vagos, a famosa aventureira Valdis Thunderbone. No seu regresso, os aventureiros conheceram Fulgradis, um jovem dragão de bronze cuja força vital estava a ser drenada por uma maldição. O grupo conseguiu encontrar uma curandeira que os aconselhou a pedir ajuda à sua velha mestra, mas para isso teriam que viajar até ao Feywild. Graças a um pergaminho, os aventureiros conseguiram conjurar um portal que Fulgradis e a curandeira atravessaram, mas antes que os restantes o pudessem seguir, o familiar de Elarion alterou o destino do portal e conduziu o grupo para outro local no plano dos Fey. O novo destino era uma região negra, corrompida por um trio sinistro de hags. Ao pescoço de uma delas, balançava um estranho colar, ligado ao patrono de Elarion. Os heróis não desistiram, até verem as hags derrotadas, mas Orfeu perdeu a vida na batalha. Elarion recuperou assim o seu colar, e o seu patrono revelou-se como Guzion, um espírito arcadiano tal como Héligos, que reconheceu a elfa como mestra do seu amuleto. De volta ao plano material, os heróis reencontraram Chiron e ficaram a saber que as tensões com a rainha de Ragnar tinham chegado a um ponto de ruptura, levando o Duque Vagos a decretar novamente a independência do reino de Nórdia. Face a isto, os aventureiros reafirmaram o seu compromisso com a cidade e foram ordenados como companhia de Greyhold. Assim nasceu o último bastião. Só que nada os podia ter preparado para o caos que se seguiu. Apenas 2 dias depois, Greyhold foi atacada por uma gigantesca horda de diabos. A violência que varreu a cidade parecia não ter fim, e sem mais hipóteses para a salvar, Vagos recorreu ao amuleto de Héligos. Para destruir os diabos,
O Duque invocou todo o poder do espírito arcadiano, sacrificando assim a sua vida. Enquanto os nobres de Greyhold começavam uma luta pelo trono, Qyron guiou o último bastião até Broadroad, a sua vila natal, na esperança de trazer para a capital o seu pai, o conde Filius Bartok, que Vagos nomeara como sucessor. Mas encontraram Broadroad cercada pelo exército de Ragnar. Apesar de todos os esforços do último bastião, o conde Filius foi morto em combate, deixando Qyron como herdeiro da casa Bartok. De novo em Greyhold, o último bastião conheceu Fiona, uma gnoma em busca de informações sobre os Seven Waters, a tribo de druidas da sua avó. A troco de ser apresentada ao mago Maximilian Sherrington, aceitou juntar-se ao grupo. Com as lutas de poder a agravar-se em Greyhold, trazer o Duque de volta à vida parecia ser a única esperança. Para isso, os heróis viajaram até às Ilhas Nebulosas, onde os rumores falavam de um poderoso sacerdote que servia uma entidade conhecida como o Deus dos Afogados. Pelo caminho conheceram Nebin, um halfling que também investigava este autoproclamado Deus. Vendo que os seus objetivos se alinhavam, o bardo juntou-se também ao último bastião. A viagem revelou-se difícil. Por entre hordas de mortos-vivos e a voz de Volsur a ecoar na cabeça de Lothair, os aventureiros conseguiram finalmente alcançar o mar das Mil Névoas. Chegados à ilha de Engjord, as buscas levaram-nos até um farol assombrado, onde as vozes sinistras dos fantasmas teceram uma profecia apocalíptica, um presságio de destruição que varreria toda a Arcádia. Em Skjorvik, o grupo encontrou a ilha dominada por Yugoloths, que afirmaram ser capazes de ressuscitar Vagos. Em troca, exigiam que os heróis eliminassem Thesidor, o sacerdote que procuravam desde o início. Guiados por Thesidor até um arrepiante encontro submarino, o último bastião percebeu que o Deus dos Afogados era uma entidade demasiado sombria e sanguinária, com pretensões de afundar todo o arquipélago. Os heróis fingiram então aliar-se ao sacerdote e juntos derrotaram os Yugoloths. No rescaldo, Qyron revelou que o grupo não tencionava ajudar o Deus a libertar-se. Antes que o sacerdote pudesse responder, Lothair trespassou com uma flecha, ignorando o aviso de Vagos. Uma última alma ceifada. Era tudo o que Volsur precisava. Os aventureiros viram a terra abrir-se diante dos seus pés, e do fosso, um gigantesco pilar de chamas dos 9 infernos trouxe consigo o arquidiabo. Sem forma de escapar, o último bastião lutou com tudo o que tinha. Quando Lothair renunciou a Volsur, o seu anjo guardião materializou-se e juntou-se à luta. Mas nem mesmo esse poder foi suficiente. Qyron acabou por morrer no combate. Desesperada, Elarion recordou-se como Vagos usara o amuleto de Héligos e soube que essa era a única opção que lhe restava. Mesmo ciente que lhe custaria a vida, invocou todo o poder do espírito arcadiano e assumiu a forma de Gusion, um gigantesco lobo celestial. Só assim, os aventureiros conseguiram escapar. Como por milagre, a elfa sobreviveu à transformação que a ameaçava consumi-la. Ainda abalados pela perda de Qyron, o último bastião regressou a Greyhold, onde à sua espera encontraram um misterioso Firbolg, que se apresentou como Kell, dos Seven Waters. O druida revelou ser um oniromante, a quem os sonhos traziam visões do passado e do futuro, e nesses sonhos tinha visto o último bastião e as batalhas que travaram. Mas eram os sonhos das batalhas ainda por vir que mais o atormentavam. Com os exércitos da rainha a aproximar-se, era imperativo parar a guerra entre os nobres de Greyhold, e os aventureiros sabiam que só uma pessoa conseguiria fazê-lo. Desafiada pelo grupo, Valde Thunderbone tomou as rédeas e colocou Greyhold sob o seu comando. A guerreira decretou lei marcial, convocando os seus aliados para defender a cidade. Enquanto a defesa da capital era preparada, um sonho de Kell levou os aventureiros até ao bosque de Erin. Na floresta, o druida sentiu uma presença maligna. Ao seguir o rastro, os aventureiros descobriram um poço antigo, onde a sombra da noite tentava libertar um dos generais diabólicos de Volsur. Os heróis não conseguiram impedir o ritual. Mas após o confronto, a criatura foi derrotada. Quando regressaram, as muralhas de Greyhold estavam cercadas. As tropas inimigas tendiam-se até perder de vista, e tudo parecia confirmar o pior. A derrota era quase certa, até que a esperança foi restaurada com a chegada dos poderosos aliados de Valdis. Com o exército de Ragnar aos portões e a rainha no seu comando, a guerra é inevitável. Mas se o último bastião quer manter a esperança de um dia lidar com a ameaça de Volsur, a cidade de Greyhold não pode cair. Nórdia não pode cair. Aproxima-se a maior batalha que estes heróis alguma vez enfrentaram, aquela que atormenta os sonhos de Kell, e o seu resultado irá determinar o destino de Greyhold, de Nórdia, ou quem sabe, de toda a Arcádia.